Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos prestigiam, vou me permitir, presidente, quebrar um pouquinho a ordem e cumprimentar por primeiro as pessoas que me fazem estar aqui, a razão pela qual eu trabalho e me dedico. Então quero cumprimentar a minha esposa, Roberta Gobi Candeia, as minhas filhas, Ramona Candeia e Tereza Gobi Candeia. Eu tenho muito orgulho de ter vocês aqui me prestigiando. Me permito também aqui cumprimentar as nossas autoridades que vêm prestigiar esta homenagem que vamos fazer para o Tecnoagro, que é o nosso parque tecnológico do agronegócio e da agroenergia. Queria cumprimentar o nosso procurador do município, Dr. Glauber Vieira, muito obrigado. O nosso secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Christian Tans. O representante das sementes Butiá, Beto Bertagnoli. O Cristiano Bus, que representa a empresa Star aqui conosco. Nosso vice-reitor da UPF, representando a nossa querida instituição, já que a nossa reitora está de férias, Antônio Tomé, seja muito bem-vindo. Também nosso presidente do Conselho Curador do Tecnoagro, o Jefferson Ferraz, da empresa Safra Cheia, a Letícia Fazolin, representando a BH, nossa fundadora e estimuladora de primeira hora do Tecnoagro, o Marcos Maschio e o Diogo, também CR aqui, lá da CUM, também empresas que fazem parte desde o primeiro momento. Nossos amigos também, vejo também o Paulo Montanhar, também aqui, fundador também do Tecnoagro conosco, e não poderia deixar de cumprimentar nosso presidente do Tecnoagro, Evandro Martins, presidente também da Fert System, né, uma empresa referência aí na área de distribuidores, e também o nosso diretor técnico do Tecnoagro, nosso diretor executivo, professor Fernando Piloto. Nosso secretário também de Desenvolvimento Rural, que tem uma participação especial e que eu vou mencionar, de Desenvolvimento Econômico, Jorge Oliveira, seja muito bem-vindo também conosco. E os nossos amigos que nos prestigiam, Alexandre Nogueira, a Dilva e o Luiz, o Túlio e o Vitor Mateus. Vi aqui também o nosso ex-vereador, também Fernando Rigon, seja sempre muito bem-vindo. E também estava aqui conosco a Marinês Pentes, que é a nossa presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, também membro do Tecnoagro. Também aqui estava presente o representante da Embrapa, ainda há pouco eu vi aqui conosco, e sinta-se cumprimentado aqui, perdão, não tinha lhe visto aqui, representante da Embrapa, seja muito bem-vindo. Queridos, os vereadores podem trabalhar nos seus projetos de lei, os vereadores podem trabalhar na sua fiscalização da administração, colaborar com a comunidade como um todo, encaminhar o que os munícipes nos pedem, alguma providência mais específica, mas também podem, como é visto aqui, trabalhar em projetos de longo prazo, e se poderia dizer, né, secretário Jorge, secretário Christian, apartidários, e que nos unem a todos em função da nobreza de propósito e dos interesses que isso significa. Em determinado momento, vereador Alberi, fui convidado pelo vereador Michel para participar de uma reunião lá com o Diógenes na Secretaria de Desenvolvimento a respeito de uma proposta de criação de uma usina de etanol de álcool. Eles sabiam da minha atuação nessa área, de empresas e na área da procuradoria, e fomos participar dessa reunião. A proposta, na época, ela não foi possível dar seguimento na fase em que estava. Mas daí veio uma provocação. Perguntei ao Jorge, o que isso acha se a gente, ao invés
de trabalhar especificamente num projeto de uma usina de álcool, a gente trabalhar na nossa vocação, de trabalhar na inovação para o agronegócio e trabalhar num projeto de um parque tecnológico do agronegócio, um hub onde a gente unisse o poder público, a universidade, as empresas e a sociedade civil, para fazer com que a nossa sociedade como um todo se desenvolvesse. E o George disse, é boa ideia. Eu digo, vou tocar. Vamos reunir essa gente toda e vamos ver o que passamos. Fizemos uma primeira reunião ainda na época, Letícia, que era a BS Bills, agora a B8, e foi um sucesso, um prestígio dos presidentes das empresas importantes da nossa região. E estava lá o PF, a Câmara de Vereadores, o município de Passo Fundo, a B8, a CUM, a Estara, a Sementes Butiá, a Biotrigo, a Metasa, a empresa do Paulo, a PRM, a Fertisystem, a Bankability, a K3 e a HCO, que é a nossa empresa familiar. E dali se decidiu, sim, vamos tocar esse projeto adiante. Vamos seguir essa ideia. E a ideia partiu de um problema que nós temos no Rio Grande do Sul. Nós temos 8 milhões de hectares plantados de cultura de inverno. Mas nós tínhamos à época menos de 1,5 milhão de hectares plantados de cultura de inverno. Temos cultura de verão, 8 milhões de hectares. Ou seja, nós tínhamos 6,5 milhões de hectares disponíveis no Rio Grande do Sul, coisa que a Europa inteira não dispõe. Praticamente, João, nenhum país do mundo dispõe dessa área para produzir. E nós não conseguíamos por uma série de fatores ligados à produtividade das culturas de inverno, às questões climáticas. E aí nós nos propusemos, nós nos reunir com toda essa gente que pensa o agro aqui da região para buscar essas soluções. E a ideia era trabalhar, sim, na agroenergia e trabalhar para que a gente incentivasse as culturas de inverno e dobrasse a produção do Rio Grande do Sul. Começamos em junho de 2021 com essa organização, cumprimos toda uma etapa burocrática bastante difícil de ser cumprida, mas que foi levada a efeito especialmente pela Elisa e pelo Glauber, e aí conseguimos, através da aprovação do nosso estatuto no registro do cartório das pessoas jurídicas, aprovação em junho de 2022. E os amigos podem ver que, incrivelmente, em menos de um ano, o Tecnoagro está funcionando. O Tecnoagro está funcionando. Me perdoe. Volta e meia eu tenho essas alergias aí de temperatura. Só um momentinho, por favor. O médico resolve isso às vezes, né, vereador? Cometi um erro básico aqui, que é tomar alguma coisa gelada antes de falar, né? Quero. E aí nós começamos a funcionar. Nessa mesma época, nós conversávamos com a então ministra da Agricultura, a ministra Tereza Cristina. Ela dizia que existiam 11 projetos de parques tecnológicos do agro no Brasil. E que Santa Maria já estava há alguns anos desenvolvendo, e que se nós terminássemos antes, nós seríamos a referência. Mas que se Santa Maria terminasse antes, eles seriam a referência no Rio Grande do Sul. Pois bem, nós não só terminamos antes, como nós estamos com em torno de 12 projetos andando, e terminamos antes de todos os demais projetos. Ou seja, o Tecnoagro
que é uma iniciativa não desse vereador, é uma iniciativa desta Câmara, é uma iniciativa de todas essas empresas e entidades aqui representadas, já é um sucesso pela efetividade que consegue. E agora ele já está em condições e já tem feito entregas para o município de Passo Fundo e para a nossa região. Hoje são empresas mantenedoras. A Biate, a Star, a Kuhn, a Fertissen, Sementes Butiá, Metasa, a PRM, e são apoiadas por entidades como a UPF, a Embrapa, a Prefeitura de Passo Fundo, esta Câmara de Vereadores, o Ministério da Agricultura, Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural e o Governo do Rio Grande do Sul. E aí, nós já temos, nesse período, em torno de 30 associados, como vocês podem ver aí. Empresas que acreditaram que a inovação e a tecnologia pode, sim, trazer uma revolução para a economia e para a agricultura da região, do Rio Grande do Sul e do Brasil. A última empresa que nós tivemos é a empresa Dubai, que entrou. Esta empresa é a principal fornecedora da Nestlé de aveia. E nós vamos resolver um problema dela, da questão de fornecimento de aveia sem nenhum resíduo químico. O Tecnoagro funciona na UPF, lá junto ao UPF Parque, mas já tem 3 áreas, outras onde estão sendo desenvolvidos os projetos, que é em Condor, na Fazenda Céu Azul, aqui do nosso amigo Trentin, e na Fazenda Progresso, lá em Júlio de Castilhos. Ou seja, nós, além da área da própria UPF, ali onde tem a fazenda da UPF, o Cepagro, nós temos também outras áreas onde já estão sendo desenvolvidos os projetos, e isso não tem limite, nós podemos desenvolver em qualquer lugar. Quais são os pilares? O que é que o Tecnoagro se propõe a trabalhar? Trabalhar com energia renovável. Essa é uma tendência, ou seja, de nós não ficarmos na dependência de combustível fóssil, de termos essa possibilidade de nós mesmos suprirmos as nossas carências de combustível. Vocês vejam o que está acontecendo agora com a guerra da Ucrânia. Outro pilar é a conectividade. A Marinês falava há pouco aqui que nós temos que fixar o jovem no campo. Sem internet, ninguém vai fixar jovem nenhum no campo. Então nós temos que trabalhar isso de ter internet de alta velocidade, porque hoje as máquinas agrícolas já estão ficando autônomas. E sem conexão não vai ser possível, presidente, fazer uma agricultura de precisão. O senhor mora no interior, sabe muito bem a importância que tem de uma conectividade. O pilar mais forte nosso é culturas de inverno, ou seja, nós estimularmos, aperfeiçoarmos e tornarmos viáveis economicamente a cultura de inverno, o que é bastante difícil. Mas esse ano mesmo, o próprio Beto ali já provou que é possível fazer uma cultura de trigo rentável com alta produtividade. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que talvez não tenham muita noção, a média do Rio Grande do Sul é em torno de 2.800 quilos por hectare de produção de trigo. Beto, tu colheu o quê? 9.000 quilos? 7.000 quilos? 6.000 quilos? São 6.000 quilos, é mais do que o dobro. Ou seja, além de nós conseguirmos plantar numa área de 6 milhões de hectares disponíveis, nós podemos ainda tirar dessa mesma área mais do dobro do que nós estamos tirando hoje, mesmo considerando que nem toda a área sirva para trigo. Agroindústria. Marinês, o Tecnoagro não é só do grande produtor, ele não está voltado, ao contrário, como outro projeto nós vamos mostrar aí. Nós queremos sim trabalhar para que a agroindústria, vereadora Eva, para que a pequena propriedade familiar seja contemplada. Algumas coisas já estão sendo contempladas, ou seja, é na pequena propriedade que a tecnologia e a inovação vai fazer ainda mais diferença. É ali que se vai poder extrair o máximo do mínimo. É ali que se vai poder trabalhar a questão da agroindústria, da piscicultura, da fruticultura, das hortifrutigranjeiros e outras coisas assim que a gente vai trabalhar certamente daqui para frente.
Um projeto, uma linha de trabalho que surgiu depois e que para nós foi surpreendente pelo seu efeito é de bioinsumo. Muita gente estava buscando a eliminação do defensivo químico. E é um caminho, né, professor Piloto, que nós temos que trabalhar. E esse defensivo químico hoje é possível de ser substituído por defensivos biológicos. Não só de forma mais eficiente, mas de forma mais econômica, sem nenhum impacto ambiental. Nós já temos hoje casos de sucesso aqui mesmo em Passo Fundo, ali na frente do aeroporto, com uma economia de até 70%, diminuindo a nossa dependência dos defensivos químicos, boa parte deles importados, e ainda com menor impacto ambiental, com retenção de carbono e uma melhora fantástica na qualidade do solo. Por fim, Passo Fundo tem uma vocação extraordinária para a metalmecânica. Tá? Passo Fundo é a nossa região, não só Passo Fundo, está aqui o Cristiano lá da Stara, que é extraordinário. Vocês estão hoje com 4.000 funcionários, 4.000 funcionários, uma empresa gigante, a Kuhn está aqui conosco, que foi um case de sucesso que eu tive a honra de trabalhar desde o início da criação lá do projeto da Kuhn, e que traz resultados extraordinários em matéria de geração de emprego, de geração de tributos, de desenvolvimento para a nossa região. E tudo isso nós temos ali no ambiente do Tecnoagro, com toda a estrutura que a UPF tem, professor Tomé, para fornecer os meios para que a gente desenvolva ainda mais nossa agricultura de precisão e uma série de outras coisas que agora mesmo, nessa questão que nós vamos falar do trigo, o Paulo mesmo já vai poder desenvolver alguma máquina diferente, né, Paulo? No assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Já tem projeto rodando, projeto importante, e nós vamos falar de alguns deles apenas. Em 1 ano de trabalho, projeto de amônia verde. Vou dar um dado aqui para vocês rapidinho. Nós temos uma dependência de 95% de fertilizantes de importação de nitrogenados, 75% de fosfatados e 95% de potássio. Isso vem da China, da Rússia, do Canadá. Pois bem, nós podemos diminuir essa dependência se nós mesmos fabricarmos a nossa amônia. E a amônia verde não é do metano, é a amônia produzida através da eletrólise da água. E nós vamos ter em Passo Fundo 2 usinas de amônia. A UPF vai ter a primeira dentro de um ambiente universitário do país. Isso é simplesmente extraordinário, porque a amônia não só ela serve como fertilizante para substituir a ureia, como ela também serve para desinfecção, ela tem para congelamento, ela tem uma série. E neste processo também se produz o hidrogênio verde, que é a grande tendência em matéria de combustível de locomoção daqui para frente. Então esse projeto, são 2 projetos, um vai ser tocado junto com a BH, que a BH vai resolver um outro problema que tem também na produção do etanol de trigo, junto com essa usina de etanol. Tudo isso, Falte, seja muito bem-vindo, nosso presidente do Sindicato Rural também aqui. E já temos essas empresas trabalhando e trazendo tecnologia para nós. No projeto de etanol, que todos vocês sabem, que a BH vai criar uma usina de produção de etanol de trigo, de triticale, de cultura de inverno, tem um problema, que é o tal de DDGS. Para quem não é muito do meio, DDGS, basicamente, é o resíduo que sobra do trigo. De 1 tonelada de cereais de inverno, sobra 300 quilos. Só que isso não está conseguindo ser aproveitado para ração, para alimentação, para outras coisas. Por quê? Porque ele é contaminado por um fungo, que é o tal de dioxinivalenol, a famosa giberela do trigo. Só que o nosso Tecnoagro, através do professor Piloto, através da pesquisadora doutora da UPF, descobriu o seguinte:
que nós podemos usar amônia para desativar essa molécula que causa prejuízo e faz com que o trigo gaúcho, por vezes, não sirva nem de ração. O trigo precisa de um pH acima de 78 para ser aproveitado para produzir pão, para produzir biscoitos. E nós, em função das nossas condições climáticas, temos dificuldade de manter esse padrão. Pois bem, o Tecnoagro está trabalhando e, se tudo correr bem, nós vamos conseguir desativar e resolver o problema, não só daqui de Passo Fundo, mas o problema do trigo da região sul do Brasil. E moinhos como o do Paulo, que tem ali aqui pertinho em Tiúgo, ele vai poder instalar uma máquina dele que vai limpar o trigo e vai poder usar esse resíduo. E mesmo, não só o resíduo, para a farinha também. E essa farinha, como o professor já nos mostrou outro dia na apresentação, ela foi testada e produz o pão com a mesma qualidade. E isso vai viabilizar ainda mais a nossa usina de etanol de trigo de triticale que nós teremos aqui em Passo Fundo. Tudo isso nós estamos trabalhando, tudo isso é o fruto do trabalho de toda essa gente aqui, o trabalho dessa Câmara, que vai mudar a vida de muita gente, Ari. Muita gente vai mudar a vida, como já mudou em outros momentos. E também nós, como já falamos antes, queremos trabalhar, sim, nas agroindústrias, para que cada vez mais, principalmente o pequeno produtor, agregue valor na sua produção. Já apresentamos ao Rio Grande do Sul um projeto de irrigação, porque nós também temos um problema grave de falta de chuva entre dezembro e janeiro aqui no Rio Grande do Sul, o que prejudica o milho, o que prejudica as culturas de verão, mas nós temos como resolver isso se a gente superar as barreiras que são sanitárias, as barreiras ambientais e até mesmo regulatórias. E trouxemos aqui, já com sucesso, o modelo de irrigação israelense. E agora eu fui convidado a visitar, professor Piloto, a Embaixada de Israel, para que a gente se aproprie ainda mais dele, se vou levar ao Tecnoagro, professor Piloto, uma solicitação de a gente levar também para a Embaixada de Israel uma proposta de ainda mais parcerias nessa área de irrigação, que Israel é referência mundial. Esse é só um exemplo para vocês verem. Aqui em Gentil, não é, professor? Esta área verde é planta de milho agora nesse verão que deu seca, irrigada com irrigação subterrânea. E a outra área, na volta, é onde não tem. Só por aí vocês já imaginem a diferença. Num lugar se colhe 200 sacos de milho, no outro se colhe 20 sacos de milho por hectare. Isso é uma propriedade, Eva, de 15 hectares. 15 hectares. Essa é uma diferença em qualquer propriedade. E, por fim, um trabalho que foi feito com extraordinária competência pelo Tecnoagro e pelo secretário Christian, que é a questão do combate à gripe aviária. Muita gente não sabe, a nossa principal cultura é a soja. Mas qual é a segunda principal cultura do agro do Rio Grande do Sul? É o frango. Só que o frango passa por uma crise mundial, que é a questão da gripe aviária, que está pegando e dizimando os plantéis. Empresas gigantes, como a JBS, está sofrendo com isso. O que nós implementamos aqui? Nós, eu digo porque me sinto parte disso, mas na verdade é o secretário Christian, a UPF e o professor Piloto e o Tecnoagro. Um controle sanitário, porque se descobriu que o problema da gripe aviária não era do criador do frango para a indústria, era das pequenas propriedades na volta que tinha a galinha caipira. E aí se fez um programa municipal a custo zero para o município de vacinação das galinhas caipiras. E nós saltamos na frente da solução desse problema que aflige o Brasil. Agora mesmo, Santa Catarina foi proibida de exportar frango por causa desse problema. Ali estão o nosso pessoal do PF, alunos, tudo isso envolve também os alunos. E nós fomos e apresentamos o Tecnoagro, e apresentamos esse projeto para o secretário de Estado de Agricultura, que
pasmem, não tinha consciência do tamanho desse problema e tenho certeza que agora, a partir dessa apresentação e dessa transferência de tecnologia, também o Rio Grande do Sul está enfrentando com mais competência esse grave problema. Temos também a questão dos bioinsumos, que já falei para vocês. Basicamente, isso é uma fábrica que funciona dentro de cada propriedade. Temos um projeto para uso de drone, que dá uma eficácia e uma precisão ainda maior em matéria de fertilização ou mesmo de combate a pragas. E também queria dizer o seguinte, que boa parte disso, nós temos todo o apoio e direção do professor Tomé, o Erasmo Batistella foi o presidente do Conselho Tecnoagro até uns dias atrás, o Evandro Martins é o nosso presidente do Tecnoagro, mas existe uma pessoa que merece ser reconhecida também, que vai ser homenageada hoje, que é o professor Fernando Piloto, que é o nosso diretor técnico do Tecnoagro e que é o que, no dia a dia, faz acontecer tudo isso. Então, hoje, nós teremos aqui a entrega de um certificado para o presidente do Tecnoagro, para o presidente do Conselho do Tecnoagro, em homenagem ao Tecnoagro, e também teremos um certificado de honra ao mérito ao nosso querido professor Piloto. Muito obrigado, sinto-se homenageado todos vocês e obrigado pela confiança que me depositam. Pois não, vereador. Uma parte... Tá funcionando? Tá. Uma parte que... Nosso querido vereador Candeias, parabéns pelo seu grande expediente, preocupado com o meio ambiente. E eu vou falar aqui bem rapidinho sobre a empresa Alif Biotecnologia, que se preocupa muito com a questão ambiental. Nós estávamos vendo o programa, quem assistiu a Globo esse final de semana, a questão da produção no Mato Grosso, de 200 milhões de toneladas do milho, passou para 300 milhões de toneladas, ou seja, uma produção recorde, onde com isso baixou o preço da carne do boi, baixou, em efeito cascata, o preço da carne da galinha, né? E deixar aqui um abraço ao Fault, ao professor Piloto, a Letícia, a Cum Metaz, que é a Istara, que está aqui, o Ari Machado, o secretário Jorge, o secretário Christian, e também, querido Edil, nós nos preocuparmos um pouco com as abelhas, que tivemos uma notícia triste da mortandade de milhões de abelhas em virtude da aplicação de inseticidas nas lavouras. E essa questão da né, de aplicação nas lavouras vai vir preservar e cuidar das nossas abelhinhas, que fazem parte da polinização. Lhe convido, vereador, para levar esse tema lá para o professor Piloto, que com já certeza, trabalhamos o professor Piloto nos apoia muito nisso aí. Um abraço a todos. Por favor. Francisco Tenório, da Embrapa. Obrigado. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todo o público presente aqui. Parabéns pelo seu grande expediente. Parabéns por esse trabalho do Tecnoagro. Parabéns ao PF, à Prefeitura, à Câmara, à BIEIT, professor Piloto, todos os envolvidos, né? Butiá também, os Bertagnoli, a todos os envolvidos. Como é bonito ver a união em prol de algo que vai fazer não só com que a nossa região cresça, vereador Rodinei, mas a oportunidade assim, para o Brasil e, quiçá, além fronteiras, né? Então, parabéns pelo seu grande expediente, parabéns a todos os envolvidos. Obrigado. Doutor Oberi, por favor, faça a leitura. Obrigado, vereador, meus cumprimentos pelo teu grande expediente. Como sempre, bom grande expediente. Quero destacar aqui a presença dos ex-vereadores Fernando Rigon, Paulo Pontual, secretário Josué Longo, presente como sempre, e o nosso secretário e vereador Rafael Colucci. Sejam bem-vindos vocês aí. Eu vou pedir agora que o nosso secretário Michel leia o que vai ser entregue nesse momento às pessoas agraciadas. Esse aqui.
A Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede o presente certificado de honra ao mérito ao Tecnoagro, em reconhecimento pela sua atuação no impulsionamento e crescimento econômico e pela sustentabilidade agrícola de Passo Fundo e região, destacando o agronegócio como o setor de maior crescimento no Brasil. Uma iniciativa do excelentíssimo vereador Rudinei Candeia, Passo Fundo, 24 de julho de 2023, assinado pelo presidente, vereador Dr. Alberi Grando. Honra ao mérito, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede o presente certificado de honra ao mérito ao senhor Fernando Piloto, em reconhecimento pelo seu compromisso e dedicação no desenvolvimento da agricultura local e regional, através das suas ações de inovação na aplicação de novas tecnologias avançadas no agronegócio, junto ao Tecnoagro, uma iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Rudinei Candeia. Passo Fundo, 24 de julho de 2023, assina também o senhor presidente, excelentíssimo vereador Alberi Nascimento Grando. Solicito, então, o vereador Candeia que faça a entrega de quem direito. Nós vamos suspender a sessão por 5 minutos para ver se entrega e depois receba os abraços lá no saguão, no hall de entrada, tá bem? Muito bem, encerrados os 5 minutos de suspensão da sessão, eu solicito o vereador Candeia que leve o seu pessoal ali para o hall de entrada, onde vão receber os cumprimentos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.